No vídeo de hoje do canal do Nicola vou te contar toda a verdade sobre essa história de uma reunião entre o Flamengo e o empresário de Jorge Jesus. Quando é que o JJ pode voltar? Vou falar também sobre Silvinho. Corinthians já bateu o martelo a respeito do futuro do técnico. Tem novidades importantes sobre Richard, volante do Corinthians. Tem uma proposta oficial de um clube paulista, de um rival. Para completar mais reforços no Cruzeiro, o Internacional sondando, abrindo conversas com o Vojvoda e Aleph Manga, que não fica no Goiás. Será que ele pode pintar num outro clube brasileiro? Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para deixar todos vocês super bem informados. Se você ainda não se inscreveu apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, quero contar que ao apertar você vai ter direito a informações exclusivas sobre o mercado, bastidores, finanças, salários e muito mais. Não se esquece não, beleza? Aproveita e também deixa um like e fique esperto porque a partir das 7 da noite, daqui a pouquinho, tem programa do Nicola ao vivo. Vou responder as perguntas de vocês, aquilo que eu não souber, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Brasino 777, a casa de apostas em que eu levo a maior sorte do mundo. É incrível a quantidade de vitórias que eu tenho por lá. E nessa quarta-feira não tem campeonato brasileiro, mas na quinta tem 2 jogos absolutamente decisivos. Em Salvador, Bahia e Atlético Mineiro, jogo que pode garantir de forma oficial o título do Galo. O Bahia, em caso de vitória, paga R$ 3,60 para cada real apostado. Em caso de empate, R$ 3,35. Se der Atlético Mineiro, R$ 2,07. Cotação bem legal, se a gente levar em consideração que estamos falando de um campeão brasileiro. Já Grêmio e São Paulo, que também se enfrentam nessa quinta-feira, outro jogo com cotações bem legais. Vitória do Grêmio pagando R$ 2,40, empate pagando R$ 3,10, vitória do São Paulo pagando R$ 3,15. Sempre lembrando que o Brasino 777 oferece o melhor bônus do mercado, 250%. Se você depositar R$ 400, vai ter direito a mais R$ 1.000 de bônus. Para completar, vou deixar um QR Code na tela para que você possa acessar esse bônus. Tem também o link no comentário fixo, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre Aleph Manga, atacante que fez bom campeonato brasileiro da Série B pelo Goiás. A opção de compra do Goiás acabou nessa segunda-feira, no dia 30. Ou seja, a partir de agora, se quiser comprar o jogador do Volta Redonda, o Goiás vai precisar desembolsar o valor que o Volta Redonda quiser. O acordo antigo de empréstimo previa a compra por R$ 1.300.000, referentes a 50% dos direitos econômicos. A informação que vem de Goiânia é que não houve um acordo entre o Aleph Manga e o Goiás em relação aos salários. Essa informação talvez não proceda, porque já estava combinado no contrato entre as partes que o Aleph Manga teria direito a praticamente a mais do que dobrar seu salário. Ele disputou a Série B ganhando 90 mil por mês e passaria, caso fosse comprado, a ganhar R$ 200.000 mensais. Pode ser uma suposição, mas a minha impressão é de que o Goiás se assustou com todas as cifras. R$ 1.300.000 para comprar, mais R$ 200.000 por mês de salário, e o Aleph Manga será devolvido ao Volta Redonda. Certamente não ficará no Volta Redonda, o clube do Rio de Janeiro espera por propostas. Já existiram as primeiras sondagens vindas de países da Ásia. Clubes brasileiros conversaram, mas ninguém até agora se mostrou interessado em comprar o jogador. A ideia, repito, do Volta Redonda é negociá-lo em definitivo. Quero falar sobre o Internacional, informação importante trazida pelo jornalista Fabrício Folkowski. Ele contou que o Inter já fez um primeiro contato com o Vojvoda, o técnico do Fortaleza. O contrato do Vojvoda com o Fortaleza termina em 31 de dezembro, mas há uma cláusula no contrato prevendo a prorrogação automática. Ou seja, para que o Inter tire o Vojvoda do clube, vai precisar pagar uma multa rescisória e ninguém no Fortaleza comenta a respeito das cifras. O Inter escolheu o Vojvoda como plano A para substituir o Diego Aguirre. Tudo indica que o Aguirre será anunciado muito em breve como o novo técnico da seleção uruguaia em substituição a Oscar Tabares. O primeiro plano dos dirigentes da Federação Uruguaia era contratar o Marcelo Gallardo. A pedida de R$ 3.300.000 por mês de salário assustou e o pessoal da Federação Uruguaia desistiu da contratação do Gallardo, já iniciou conversas com o Aguirre e esse acordo está muito próximo de ser fechado. O Aguirre fica até o fim do Campeonato Brasileiro. Se o Inter conseguir convencer o Vojvoda a deixar o Fortaleza, ele assume na sequência para iniciar o planejamento para 2022. Você gosta do Vojvoda? Para mim, um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro na atual temporada. Campeão cearense, semifinal da Copa do Brasil e vai colocar o Fortaleza na Libertadores da América do próximo ano. 48 jogos, 23 vitórias, 10 empates e 15 derrotas à frente do elenco do Leão do Pici. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, mais reforços para o Cruzeiro.
Raposa que já contratou de forma oficial o Maicon, que já tem Alexandre Matos como seu novo diretor executivo de futebol. Tem a promessa feita pelo Pedrinho BH de que o Manuel vai voltar à Raposa assim que o Campeonato Brasileiro terminar. Ele está jogando no Fluminense até dezembro. E a última novidade, trazida pela Rádio Itatiaia, dá conta de que o Matheus Silva, zagueiro do Ituano, campeão da Série C, é um dos reforços, mais um dos reforços para a temporada de 2022. Zagueiro de 26 anos de idade, que chegou a ser capitão do Ituano em alguns momentos da Série C, tem contrato só até 31 de dezembro. Já se acertou com o Cruzeiro, chega de graça, somente com pagamento de salários. Enquanto esteve no Ituano, disputou 76 partidas com 6 gols marcados. Além do Maicon, do Manuel e do Matheus Silva, o Cruzeiro também busca reforços para o meio e para o ataque. E as opções e as especulações são várias. Há quem pergunte sobre o William Bigode, existem conversas. Há quem pergunte sobre Felipe Melo, o Alexandre Matos tentou, mas dificilmente vai rolar. Ricardo Goulart tem sido especulado nas últimas horas, além de muitos outros nomes, e a gente vai tentando trazer a realidade. Só uma coisa importante. Germancano também foi especulado. Conversei com o Matos assegurou que nem tratou sobre o Germancano até agora. E a gente vai tentando descobrir, na medida do possível, outros nomes para serem contratados. Antes de mudar de assunto, só contar que se tem zagueiro chegando, tem zagueiro indo embora. O Léo Santos, que estava no Cruzeiro emprestado, foi devolvido ao Ituano, não teve seu contrato prorrogado. Beleza? Quero falar agora sobre Richard, volante que pertence ao Corinthians, esteve emprestado ao Atlético Paranaense, fez boa temporada com a camisa do Atlético Paranaense. Foi devolvido ao Corinthians antes do fim do período de empréstimo por causa de um ato de indisciplina. Ele deixou o campo, ou o estádio da Arena da Baixada, no intervalo de um jogo. Depois de ser substituído, o Petralha não gostou e decidiu dispensá-lo. O Corinthians quer negociar o Richard. E nessa quarta-feira eu recebi a informação de que o Richard já tem um acerto com o Santos, contrato de 2 anos. Fui checar com as partes, um dirigente no Santos admitiu, revelou, confirmou que há o interesse da contratação do Santos em relação ao Richard. Mas existem alguns detalhes que ainda precisariam ser resolvidos. Fui procurar os representantes do Richard e o que eu ouvi é que além do Santos tem um clube da segunda divisão do futebol japonês que acaba de subir para a primeira que também tem a intenção de contratá-lo. E que a definição ficaria entre Santos ou esse clube japonês. A única certeza é que o Corinthians vai precisar vender o Richard, até porque tem contrato com o volante somente até dezembro do ano que vem. Se não vendê-lo agora, por exemplo, se empresta o jogador, ele fica livre para assinar um pré-contrato na metade do ano que vem, jogador comprado por 4 milhões de reais junto ao Fluminense no fim do ano de 2018. Você gostaria do Richard no seu time? Use o espaço para comentários para deixar a opinião. Só uma curiosidade. O Richard no Corinthians com o Fábio Carille não jogou. Agora no Santos o Carille está disposto a colocar o Richard para jogar coisas do futebol. Bora falar agora sobre o Silvinho e a definição a respeito do futuro do técnico. Antes só fazer um pedido, a gente criou um canal de cortes do Nicola aqui no YouTube, em que a gente separa os principais trechos das lives e também dos vídeos e publica nesse canal de cortes. A ideia é tentar facilitar a vida de vocês, às vezes vocês perdem algum conteúdo e nesse canal de cortes do Nicola vocês têm a vida facilitada. Então não se esqueçam de se inscrever e ativar as notificações. A cada 5 mil novos inscritos a gente ainda faz sorteio de camisa. Para se inscrever é bem fácil, vou deixar na descrição desse vídeo o link. Você clica lá, se inscreve e ativa as notificações, beleza? Bom, bora falar sobre o Silvinho. Apesar de toda pressão de torcedores e até de alguns dirigentes, o Silvinho está bancado para 2022. Uma pessoa importante do Corinthians me assegurou que houve uma reunião nessa semana e nessa reunião os dirigentes do Corinthians deixaram bem claro ao Silvinho que ele será o técnico para a próxima temporada. Vou dizer mais, o planejamento para 2022 já começou. Nessa reunião os dirigentes do Timão conversaram com o Silvinho sobre voltas de jogadores emprestados, contratações e saídas de atletas do atual elenco. Ou seja, o planejamento para a próxima temporada já começou e tem a participação ativa do treinador. A torcida do Corinthians não gostaria, muitos conselheiros não gostariam, mas o Roberto de Andrade e o Duílio Monteiro Alves estão convencidos de que o melhor a fazer é manter o Silvinho. Técnico que, na visão dos dirigentes, tem muita capacidade para montar times na parte defensiva e tem um custo relativamente baixo. O Silvinho não está nem entre os 10 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Acho, a minha opinião, um grande equívoco. Acho que o Silvinho, ou melhor, acho que o Corinthians merecia um treinador com mais capacidade, especialmente para comandar o time do meio para frente. Na próxima temporada, a partir do momento em que o Corinthians tiver 3 competições para disputar de forma simultânea, acho que o Corinthians vai ter enormes dificuldades tendo o Silvinho como treinador.
Só antes de mudar de assunto, essa confirmação ou essa convicção da permanência do Silvinho tem tudo a ver com a classificação do Corinthians para a Libertadores da América. O time está 100% garantido. Falta bem pouco para que o Corinthians também se assegure como classificado diretamente para a fase de grupos da Libertadores, ou seja, escapando da pré-Libertadores. Nesse momento o Timão é o quarto colocado, 56 pontos ganhos, restam só 2 rodadas. E a vantagem do Corinthians em relação ao Bragantino, que é o quinto, é de 3 pontos. Se o Bragantino empatar em pontos, o Corinthians ainda fica na frente pelo número de vitórias. Fortaleza, que aparece em sexto, está 4 pontos atrás do Timão. Corinthians que ainda enfrenta o Grêmio em casa e o Juventude fora. Bora fechar o vídeo falando sobre Jorge Jesus e a história de que o Flamengo tem a intenção de contratar o técnico português. Antes de gravar o vídeo, conversei com um dos empresários do Jorge Jesus, um cara que é brasileiro e que desde a vinda dele, naquele momento em 2019, trabalha na carreira, na condução das coisas do JJ. Esse empresário me assegurou que houve de fato um contato entre o Flamengo e o Bruno Macedo, que é o empresário do Jorge Jesus. JJ tem um empresário português e tem uma equipe de brasileiros que auxiliam o Bruno Macedo em todos os assuntos relacionados aos clientes dele. Pois bem, nesse primeiro contato entre o Marcos Braz e o Bruno Macedo, houve a pergunta: o Jorge Jesus pode voltar? Ele tem interesse? Uma resposta foi positiva e a outra negativa. Jorge Jesus tem sim a intenção de voltar ao Flamengo, mas não consegue voltar agora. Tem contrato até maio do ano que vem com o Benfica, a multa rescisória é de 10 milhões de euros, nem o Flamengo, nem o JJ se dispõem a pagar essa multa, então nesse momento não há a menor chance de o Jorge Jesus ser contratado. Para piorar, o treinador ainda tem a chance e a esperança de ver seu time passar para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. Nesse momento o Benfica aparece na 3ª colocação no grupo, mas na última rodada enfrenta o Dinamo de Kiev em casa. O Dinamo é o lanterna da competição, tudo indica que o Benfica ganhe. E se o Benfica vencer, ele só não se classifica para a próxima fase se o Barcelona vencer o Bayern de Munique na Alemanha. Convenhamos que não é o resultado mais natural. Então a tendência é que o Barcelona fique na 3ª colocação, vá para a Liga Europa e o Benfica passe em segundo nesse grupo só atrás do Bayern de Munique, o que seria um baita feito. JJ teria mais um motivo importante para permanecer em Portugal. Agora a questão é, vale a pena para o Flamengo esperar até maio para ter o Jorge Jesus ou contrata-se um técnico nesse momento? Já havia contado para vocês outro dia que o Marcelo Galhardo era um alvo do Flamengo, já existia um primeiro contato, mas as cifras afirmadas ou entregues aos dirigentes do Corinthians pelo staff do Marcelo Galhardo foram assustadoras do ponto de vista financeiro, sem contar na série de exigências feitas pelo treinador argentino. Chance praticamente zero de o Galhardo ser contratado. Tem essa questão do JJ, espera até maio ou não? Nessa terça-feira, na vitória do Flamengo por 2-1 contra o Ceará, 46 mil torcedores presentes no Maracanã cantaram várias vezes o nome do Mister, do JJ. Se depender da torcida, talvez valha a pena esperar. Os dirigentes ainda não estão muito convencidos disso. Afinal de contas, até maio tem muita coisa para acontecer. E você, o que você faria? Usa o espaço para comentários para deixar sua opinião. Vou encerrando por aqui, a gente volta a partir das 6 da tarde, ou melhor, das 7 da noite, com o programa do Nicola ao vivo. Fechou? Abraço, tchau!